Muito bem, vamos terminar o jornal falando sobre o ministro Edson Fachin, né? O ministro Edson Fachin decidiu restringir temporariamente as regras que facilitavam a compra de armas e munições, e a justificativa dele foi a questão do período eleitoral, né? São decisões que restringem de forma provisória decretos que foram editados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O Edson Fachin disse que a urgência provocada pelas eleições de outubro é que o levou a tomar esta decisão. Ele falou ainda na questão do risco de violência política se aproximando, né? Colocou lá até uma afirmação dizendo que exaspera o risco de violência nesse momento para justificar a medida. Os decretos de Bolsonaro já vinham, inclusive, sendo analisados pelo Supremo, mas aí o ministro Cássio Nunes Marques, que é próximo ao presidente, acabou tendo um pedido de vistas. E aí, ficou nessa situação. O que aconteceu? O Fachin foi decisão, lá, né? o Fachin tomou para si, puxou para ele e disse: olha, a questão eleitoral exige urgência, então tomaremos esta decisão. Posicionamento de Fachin, portanto, agora dificulta, né, a questão de aquisição de armas, munições durante o período eleitoral. A decisão prevê que a posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem por razões profissionais ou pessoais de forma concreta que precisam ter esta arma. Além disso, a aquisição de armas de uso restrito só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou defesa nacional, e não em razão de um desejo. Eu quero ter uma arma, ponto, porque eu quero. Isso já não se justifica mais. A munição, CAC, né? Munição, mesma questão. E aí, a Jovem Pan ouviu o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP, falando sobre a decisão de Fachin. Ele chamou a decisão de ativismo político da justiça. Vamos ouvir. Mais um ato de ativismo político da justiça. Lamentável que se pretenda criar constrangimento para as pautas do governo, com um visível objetivo de desgaste eleitoral. Mas tudo bem, tudo passa, a eleição também vai passar e seguiremos em frente, cada um com o poder que o povo lhe conceder. E, Varoli, uma questão bastante polêmica e controversa, né? Os apoiadores do presidente da República não gostaram nada. Foi. Inclusive na live lá já estão chiando, não gostaram nem um pouco da decisão, estão criticando bastante o que aconteceu. Sempre foi uma bandeira de campanha do Jair Bolsonaro, que devia fazer isso por lei, não por decreto, mas como o Congresso não se mexeu, fez por decreto. Vários e vários decretos, a liberação das armas e tudo mais, do homem do campo, que agora não precisa só andar dentro de casa, pode andar na propriedade inteira, armado, aquela coisa toda, dos CACs, da quantidade de munições, o que todo mundo sabe, né? Mas o ministro Edson Fachin não deveria interferir nisso. Essa não deveria ser uma decisão da justiça, essa é uma decisão do executivo, se é por decreto. E assim decidiu, e não há absolutamente nada ilegal ali nessa decisão. É sim, mais uma vez, ativismo político, é sim, mais uma vez, a interferência, é o medo que o legislativo tem, em especial os integrantes do TSE, com relação à segurança das eleições, e colocam o 7 de setembro como uma data decisiva para ver como as coisas vão se encaminhar. Bom, a gente só espera que todos voltem a entender os seus papéis institucionais. Como eu falei mais uma vez, o ministro Edson Fachin não deveria ter feito isso de forma monocrática como fez, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E que o governo trabalhe para que se tenha leis a partir de agora, né? Decreto tem prazo, aquele monte de coisa. Que a partir de agora o governo trabalhe para que leis estabeleçam como vão ser as regras de armas aqui dentro do nosso país. Eu não gosto de armas, eu nunca gostei de armas, eu não acho bonito armas, mas eu vou sempre lutar pelo direito de você ter se você quiser. Sou contra o porte, sou a favor da posse de uma arma, a legalização de uma arma para você ter aí na sua casa, para você se defender. Na minha casa não quero, obrigado. Não quero ter, prefiro confiar ainda na polícia que tem esse poder e esse treinamento. Eu não me sinto apto a manusear uma arma, apesar de saber e já ter passado por treinamento para isso, mas não me sinto apto a mexer em armas, principalmente dentro da minha casa. Agora, que a justiça erra de interferir mais uma vez e faz ativismo judicial, faz sim. E a parte dela deveria ser de apaziguar e não acirrar os ânimos. O que vai mudar? Para você conseguir uma arma, você não vai ali comprar agora e leva para casa. Se você pedir uma arma hoje, no período da eleição, você não vai conseguir.
que ela tem que sair com um monte de registro, um monte de coisa. Não é assim tão simples. Ah, vou ali comprar uma arma no mercado, já vem. Não é como nos Estados Unidos. Você nos compra Estados na Unidos farmácia, você vai no Walmart, você compra. Tem um setor de arma, você compra uma calibre 12 lá e sai com ela na hora. No Brasil não é assim que funciona, né? Tem que ter todos os registros. Então, é mais uma vez uma justificativa, principalmente pré 7 de setembro, que eu gostaria que fosse mais cívico do que político. Mas vai ser muito mais político do que cívico, Rafa. Agora